Shalom, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Muitas coisas acontecendo, tomei a decisão, desfiz de todas as coisas realmente que eu tinha, mas nem todas tinham sido frutos do meu suor, porque muitas coisas foram da minha mãe, foram poucas coisas dela, pela quantidade de coisas que ela tinha, mas eram coisas essenciais dentro de casa, né? Sem muito luxo, sem nada, mas eu segui o que Deus me direcionou. Parece loucura, principalmente para aqueles que não temem a Deus, aqueles que um dia, de repente, até conheceram a palavra de Deus, leram a Bíblia do início ao fim, ou foram criados de repente, porém eles enxergam como o mundo enxerga. Enxergam como aqueles que nunca conheceram a Deus. E eu fui realmente, desfiz de tudo, reduzi a uma mochila cargueira. Deus preparou tudo. E o primeiro camping eu me deixei. Quando nós começamos a obra do Senhor, quando nós começamos o nosso chamado, quando nós descobrimos, entendemos, compreendemos qual é o nosso chamado, o motivo pelo qual Deus nos preparou antes de nos colocar no ventre de nossas mães, sabendo exatamente para qual tempo, para qual momento, para qual geração Ele nos usaria. E independente do nosso tempo da ignorância, o tempo que nós nos afastamos, estivemos afastados do caminho do Senhor, dos mandamentos, das leis do Senhor, dos pecados cometidos no momento da ignorância, seja uma, duas, três, quantas vezes, quando Deus nos escolhe e nos chama, nada disso importa. Até porque Deus, Ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fizemos que não o agradou e que muitas das vezes nos prejudicou de uma ou de algumas formas. Mas aquele que tem o entendimento do Espírito Santo de Deus, aquele que tem o entendimento de Adonai, Yeshua, aquele que já sabe o que deve fazer, compreende as loucuras que nós fazemos pelo nome do Deus Todo-Poderoso, que só criou o universo inteiro e a humanidade. E me deixei levar. Eu me deixei levar pela preocupação e o desespero de uma pessoa que eu amo muito desde criança e acabei retornando dela e de mais uma pessoa que uma experiência única, essa pessoa que, enfim, eu creio que Deus um dia vai transformá-la. E por essas duas pessoas eu acabei voltando. E a saudade da minha gata, porém, depois que eu voltei e tudo que vem acontecendo, eu tenho cada dia mais tido mais certeza que eu não fiz a coisa errada. Que ter desfeito de tudo aquilo que na verdade não tinha valor, não tinha valor. Realmente, literalmente, materialmente, não tinha valor, assim. Mas estava realmente se tornando um peso na minha vida. E Deus, Ele, quando Ele quer que nós estejamos 100% nas mãos dEle, Ele quer que verdadeiramente nós confiemos 100% nele em absolutamente tudo. Assim como um dia Ele tirou
nos tirou da escravidão do Egito e nos levou através do deserto para a nossa terra, a terra prometida. Tanto tempo demorou, mas chegamos, né? Então, assim, eu estou aqui durante esse tempo na casa de uma irmã minha de sangue e os 2 filhos dela. Mas cada dia que passa, cada hora, cada minuto, a cada segundo, eu me sinto mais deslocada e eu compreendo mais que é debaixo das mãos do Senhor Todo-Poderoso que eu tenho que estar. Na ordenança dele, na direção dele, independente do lugar, do local. É ele que vai me levar, é ele que vai me colocar. Então, assim, tudo é permissão de Deus. Tudo, 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 tudo. E um dia no vídeo eu falei que tá muito frio, tá um gelo, mas eu desci aqui pra fazer esse vídeo. Eu falei que eu não amava mais, eu acho que foi numa live que eu fiz, ou acho que foi no Face. Eu não amava mais a minha família, os meus parentes. Às vezes eu não me expresso bem, às vezes eu não completo direito, mas eu acho que eu coloquei sim, eu falei. Eu acho que para quem tem um discernimento espiritual, quem tem um relacionamento com Deus, consegue compreender. Quando nós descobrimos que somos filhos de Deus e temos certeza que existe um propósito único para estarmos aqui na Terra, entendemos que Ele é o nosso Pai, o amor, de repente, por irmãos, por parentes, já não é mais o mesmo. Jesus Cristo, quando Ele veio aqui à Terra, Jesus Cristo, Yeshua, Ele já existia. Ele já existia. E Ele veio por um propósito. E aquele propósito deveria ser cumprido. E geralmente quando nós somos escolhidos para cumprir um chamado, um propósito, não é em nosso benefício próprio. É em benefício de muitos. Várias pessoas, várias almas. Mas muitas das vezes nós não somos os beneficiados. Pelo contrário, nós somos muitas das vezes odiados. E Jesus Cristo, quando estava na cruz, e quando a mãe de Jesus se referiu a ele como mãe, Jesus ali deixou claro. E a partir do momento que nós nos encontramos verdadeiramente, espiritualmente falando, eu costumo dizer que a verdadeira vida é espiritual, né? Não é a material, não é essa aqui, não é a matéria, não é a carne. E realmente, não é que nós deixamos de amar aqueles que são nosso sangue, que são nossa carne, que são nossa família. Não é deixar de amá-los, mas é ter transformado o amor por um amor que vem de Deus. É um amor que nós largamos tudo a partir do momento que nós entendemos que está sendo impedimento para a nossa missão aqui na Terra, nosso chamado. Não deixar interferir, entende? Deus, ele tem uma maneira muito extrema, intensa e, humanamente falando, para quem não entende o Espírito e as coisas de Deus, Espírito Santo de Deus, loucura para os homens. Parece loucura.
verdadeiramente. E eles sentem medo, se preocupam conosco, porque eles nos enxergam e nos amam de forma carnal, né? É um amor de família, amor de irmãs, é irmão, é amor, enfim. E eles acham que realmente nós estamos enlouquecendo. Mas o amor de Deus é muito maior. E quando nós compreendemos e sentimos também esse amor, nós não tememos a nada. E principalmente quando nós temos que cumprir o nosso chamado. A nossa salvação depende do cumprimento do nosso chamado. Entende? Se Deus me desloca e fala, olha, desfaça de tudo que você tem, reduza tudo a uma mochila, uma barraca, um isolante térmico, enfim, fogareirozinho, vá, que eu vou te direcionar. E Deus, ele vai. Assim como um irmão, uma irmã que fala conosco, Deus fala conosco. A gente ouve a voz dele, a gente compreende a voz dele. E ele fala conosco como um amigo, como um irmão. E nós não podemos deixar de cumprir o que Deus manda falar. A gente não pode deixar de ir para onde Ele quer que nós estejamos. No tempo dele, no momento dele, na hora dele, com as pessoas que Ele escolhe, que Ele separa, que Ele determina. A nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida pertence ao Todo-Poderoso Pai Eterno. E a gente tem que cumprir. E a gente é muito incompreendido. A gente é massacrado. Os sentimentos ainda continuam dentro de nós. Nós sentimos o desprezo, nós sentimos muitas coisas. Mas o nosso amor por Deus tem que estar em primeiro. A salvação tem que estar em primeiro. E o que Deus quer que nós venhamos a levar a outras pessoas, o amor pelas almas tem que estar em primeiro. Nós precisamos abrir mão de nossas famílias, de nossos amigos, de lugares de conforto, de acomodação para socorrer almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Deus, ele sabe exatamente aonde nós devemos estar, quem nós devemos encontrar. É Ele que marca encontro. É Ele que marca tudo. E muitas coisas aconteceram na minha família, assim como acontece em muitas famílias. Eu os perdoei, enfim, e eu não quero que volte mais nenhuma mágoa, não quero que volte mais nenhum rancor. Eu não quero, porque a mágoa, o rancor, o ódio, a raiva, essas coisas assim, não permitem o nosso relacionamento verdadeiro com o nosso Pai Eterno e a nossa salvação. Aonde existem essas coisas, não existe Deus, não existe salvação. E eu estou aqui por mais um tempo. Eu já queria não estar mais. Mas é Deus que vai preparando todas as coisas, porque às vezes Ele quer que a gente aprenda mais um pouquinho. Tipo, olha, você retrocedeu um pouquinho por algum sentimento, por alguém, por algum pedido de alguém. Mas eu vou te provar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, que o verdadeiro amor está em mim. O verdadeiro amor está em me obedecer, me compreender, aceitar os meus direcionamentos, as minhas ordenanças, minha filha. Até quando você vai compreender que eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou tua família, eu sou tudo, o teu tudo. Me coloque em primeiro lugar. E
Muitos ainda não compreenderam que... Nossa, tá muito frio, muito congelante, parece que... num freezer. Pessoas ainda estão em transe. Pessoas ainda estão, infelizmente, desenganadas. Acho que eu posso falar isso. E ainda não se deram conta. A certeza da não salvação é real. E a incerteza da salvação é maior ainda. Muitos acham que estão salvos, que estão no caminho certo, estão na direção certa e têm enxergado aqueles que estão na direção certa. Como até mesmo uma vez acusaram Jesus Cristo. Falaram que Jesus era do coisa ruim. E tantas coisas acusaram Jesus. Mas Jesus falou e deixou claro. Se ele fosse do inimigo, do maligno, como que ele expulsaria demônios? Como ele iria contra? Como... Por que incomoda tanto as pessoas que estão possessas e não sabem? Satanás iria contra si mesmo? Satanás expulsaria demônios dele mesmo? Ele iria contra ele mesmo? Ele destruiria ele mesmo? Em Ezequiel capítulo 7 diz: o fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: e tu, ó filho do homem, dize: assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça. Porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão. Nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Já tocaram uma trombeta e tudo prepararam, mas não há
quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá à espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que dele se escaparem, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão mágoas, e se cindirão de sacos, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência. Mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda. E será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. Fazem uma candeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor, e então buscarão do profeta uma visão, mas o sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Não tem como fugir. O fim vem. Se você tem trocado Deus por uma casa, por uma conta bancária, por presentes, por dinheiro, por diplomas, se você tem trocado Deus por tantas e tantas coisas e pessoas, Deus está avisando. Deus ainda está te dando oportunidade, Ele ainda está te dando chances para que você se arrependa. Não lance fora aqueles que Deus envia para ti. Não lance, meu óculos está torto. Fico sentando em cima direto. Não lance fora o que Deus tem enviado para ti. O que é de Deus, o que Deus envia. Eu tô congelando. O que Deus envia é luz, não é trevas. O que Deus envia, a santidade, a clareza, a pureza. O que Deus envia, muitas das vezes, te confronta. Confronta. Cuidado para você não jogar fora as últimas oportunidades que Deus tem lhe dado. Deus, quando Ele quer resgatar, Ele envia os seus.
Ele desloca, ele sacrifica os seus, ele deixa que os seus sejam humilhados, massacrados, desprezados. Quando ele quer resgatar os seus, quando ele quer salvar. Muitos pagam o preço para você ouvir. Muitas das vezes a correção, o conselho, e você não tem tido humildade para receber. Você tem recebido de forma não muito amorosa. Você tem julgado, de repente, os que Deus envia pelos erros do passado, do tempo da ignorância deles. Isso não tira a certeza pelo qual eles foram feitos por Deus, por Adonai, e para este tempo foi para te salvar, foi para falar contigo, foi para te testar, foi para te provar. Deus, ele realmente prova os que ele ama, mas Deus, ele não insiste. Ele insiste até certo ponto, ele persevera em até certo ponto, sacrificando os dele. Mas a partir do momento que você realmente lança fora e destrói os profetas, odeia, não reconhece que é Deus que está sacrificando eles, muitas das vezes com sofrimento, para tentar abrir os seus olhos, para tentar te salvar. Ele vê que você não quer saber, ele não vai mais insistir. Eu não tenho conseguido comer direito nos últimos dias. Estou emagrecendo mais um pouquinho e assim, muitas coisas se refletem realmente no meu rosto, que já não estava muito legal. Não vá pela minha aparência, vá pelo meu coração, vá pelo que eu estou tentando te passar. E o que Deus enviou agora através da Bíblia, da palavra. Tá ouvindo o barulho de tambor? São centros, né? Espíritas. Eu não sei discernir bem essas coisas, mas aqui eles são muito fiéis ao redor aqui. Tem muitas casas assim. Eles são fiéis à religião deles. E até aonde você tem sido fiel ao teu chamado, até onde você tem percebido o amor de Deus pela tua vida e tem sido fiel a Ele, até onde você tem trocado, o amor de Deus, até onde você tem trocado o seu coração pelo coração do Pai Eterno. O que você tem aberto mão pelo amor de Deus, pela tua alma. Até onde você não tem entendido que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a ratação. Não tem como você aceitar o pecado consumado, não arrependido, permanecido, praticado, rotineiro, e tem achado que você está servindo a Deus. Até onde? Você se deixará ser enganado, enganada. Sabe que eu cheguei a falar uma vez para minha sobrinha, falar que cada um é cada um para Deus. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. E que a minha salvação, ela depende do meu chamado. Ela depende do cumprimento do meu chamado.
De repente, para outras pessoas não seja assim. Para outras pessoas, ela não tem um chamado como eu, como você, como outras pessoas. De repente, ela veio para desfrutar do amor de Deus, congregar, servir a Deus dentro da sua casa, sua família, sem ter que sofrer, passar fome, frio, sem ter que desfazer de tudo, enfim. Mas a palavra de Deus fala que para quem muito é dado, muito é cobrado. E quando nós recebemos e já entendemos e já sabemos e não cumprimos, a nossa salvação está em risco. E até aonde você vai resistir de largar mão do que você tem que largar e dar valor, porque verdadeiramente é para sempre, eterno com Cristo, eterno com Jesus, eterno com Yeshua, eterno com Adonai. Porque tudo aqui passa. Tá vendo a palavra? Você prestou atenção? Se você não conseguiu prestar atenção, volte e ouça de novo. Pegue a sua Bíblia, abra e leia com calma. Existem coisas que não tem como fugir. Já estão determinadas por Deus. Você vai escolher passar pelo fogo. Você vai escolher entrar no lago de fogo e enxofre. Ou você vai optar em abrir mão de tudo dessa terra, tirar o teu coração. Eu não estou falando abrir mão como eu abri, mas tirar do teu coração, se limpar do pecado, se santificar, começando pelo teu coração. A palavra de Deus fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, né? Se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Quão grandes trevas. A pessoa que ela se entrega realmente ao pecado. Quando nós um dia nos entregamos ao pecado, ao vício, à fornicação, ao adultério, pecado consumado, nossos corpos estavam em trevas. Não tem como você servir a Deus e a Mamon. Não tem como você servir a Deus e a Baal. Para Deus não existe morno. Ou seja, para Deus só existe frio e quente. Morno ele não aceita. Até quando você vai ser enganado por si mesmo, pelo seu coração? Deixe que Deus transforme o seu coração. Deixe que Deus transforme a sua alma, sua mente. Mude seus olhos. Não despreze o que Deus tem enviado para você. Mais tarde, o arrependimento será tamanho. Entenda que o profeta, ele é sacrificado todos os dias. A palavra de Deus diz que dificilmente o profeta, Jesus falou, ele não é aceito na sua terra. Nós alcançaremos a felicidade extrema, abundante, quando nós cumprirmos o nosso chamado, quando nós tivermos que sofrer tudo que nós temos que sofrer. Quando nós estivermos lá na glória com Cristo, quando nós alcançarmos a terra prometida, o profeta é assim que ele alcança a felicidade. Nesta terra, nós já sabemos que a dor, o desprezo, a ofensa, a humilhação é normal, faz parte. Abra mão do que você tiver que abrir. Não deixe que seu corpo fique em trevas, não esteja em trevas.
Compreenda que as coisas de Deus não são de qualquer maneira e que quando há pecado não é de Deus. E aceite quando Deus enviar um profeta na tua porta. Aceite, seja humilde, compreenda. Eu agradeço a Deus por estar agora aqui, sendo acolhida pela minha irmã e os seus filhos, mas eu sei que aqui não é o meu lugar. E o meu lugar é onde Deus quer que eu esteja. E eu já entendi que o que Ele quer é que eu não esteja num lugar fixo. É isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa compreender as coisas que vêm do céu, as coisas que são de Deus. Que você tenha um coração humilde e amável para compreender o amor que Deus tem pela tua vida, sacrificando muitas vezes os dele para chegar até você a libertação. Shalom, shalom.